Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Irmãos, é um prazer muito grande para mim estar aqui nesse início do sábado com vocês. E todo o objetivo que a gente tem quando a gente conversa sobre a mordomia cristã é conduzir a igreja à fidelidade na terra com os olhos lá no céu. Esse é o nosso foco. O foco não é simplesmente a vida da terra. A vida da terra é importante. Tem que cuidar de casa, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar da família, cuidar da saúde, sei lá, 1000 coisas que são a nossa vida neste mundo. Tudo isso é importante. Como mordomos, devemos cuidar de todas essas coisas. Do dinheiro, do talento, do tempo e de tudo mais. Do que a gente pensa, do que a gente fala e etc. Mas o nosso foco está no céu, onde nós queremos morar com Jesus para todo sempre. E existem umas descrições bonitas na Bíblia sobre a Nova Jerusalém, né? Cidade de ouro, maravilhosa, cheia de pedras preciosas. Mas o que mais tem valor lá na Nova Jerusalém é eu e você juntos com Jesus para sempre. Amém. Nada adianta ouro, prata, pedra preciosa, isso aí vai ser só o enfeite. O que importa mesmo é a gente estar lá pela graça de Jesus. E por isso eu vou conduzir vocês hoje a um dos temas mais legais de todos da palavra de Deus. E o título da mensagem hoje é assim: a glorificação e a perfeição de caráter. Mas antes de a gente começar a falar das partes tão boas, não tem que falar da parte ruim primeiro. Romanos 3, verso 23. Queria eu já começar na parte boa, mas se a gente não começar na parte ruim, como é que a gente vai entender? Romanos capítulo 3, no verso 23, tem uma verdade muito importante para a gente entender a mensagem da glorificação. E a Bíblia nos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A mensagem da glorificação é justamente a mensagem de que Deus vai nos devolver aquilo que o pecado nos roubou, a glória de Deus. E é interessante que o texto diz que as pessoas que pecaram, então dá uma impressão assim de passado, né? Eu pequei, mas eu careço da glória de Deus quando? Hoje, até agora. Então quem já pecou vive uma vida carente da glória de Deus. E a gente precisa entender, a partir daqui, algumas verdades importantes. No capítulo 6 da carta aos Romanos, no verso 23, você encontra uma mensagem bastante esclarecedora para nós, quando a Bíblia diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a gente começa a entender algumas coisas. Nós pecamos, carecemos da glória de Deus e por isso estamos condenados à morte. Seja ela a primeira morte ou a segunda morte. E aí Jesus, ele entra na nossa história para bagunçar essa coisa toda, porque ele nasce como um ser humano, mas a Bíblia diz que ele tinha glória. Bem interessante, ele diz: o verbo se fez carne, João, né? E nós contemplamos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E agora Jesus morre a nossa morte para nos dar a vida eterna. E aí tem muita discussão. Jesus morreu a primeira morte, ou a segunda morte, ou as duas? E se morreu a segunda morte, como é que voltou à vida? Inúmeras discussões, não é o foco dessa noite. Mas o fato é, através da morte de Jesus, nós encontramos então o perdão dos pecados que nos geram morte e carência da glória de Deus. E a mensagem é de que através da fé nós temos Jesus no nosso coração. E um dia ele vai devolver a nós a glória que o pecado nos roubou. E esse dia será um dia absurdamente fantástico. 1 Coríntios capítulo 15. E quando Paulo vai falar desse assunto, o nosso coração vibra. Eu queria ler o capítulo todo com vocês. Não vou ser capaz, é muita coisa. Mas ali Paulo apresenta a sua visão do evangelho. E ele diz: vos entreguei aquilo que também recebi.
que Cristo, segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. E esse é o Evangelho. Deus se fez homem, morreu por você, venceu a morte, e os seus discípulos viram. E eles contaram a história. E um contou para um, e outro contou para outro. E essa história que aconteceu lá no fim do mundo, numa província do Império Romano, que não era a mais famosa, nem a mais bonita, nem a mais rica, nem a mais nada. Era o subúrbio do mundo. Era uma vilinha, pobrezinha e esquecida. E a história que aconteceu lá naquela vilinha abalou a história da humanidade. Porque Jesus vence a morte. E agora, um pecador como Pedro, como Paulo, como João, como todos esses aí, eles são transformados. E eles têm uma alegria que nada no mundo pode conceder. E eles têm uma fé que nada no mundo pode abalar. E eles pregam, e muitos creem. E essa história vai se multiplicando até chegar à Vila Santa Rosa nessa noite. E nós cremos, e ninguém rouba a nossa fé, a nossa alegria, mesmo que a vida tenha suas dificuldades. Agora, enquanto Jesus não volta, o caminho da vida é ser como ela é. A gente nasce, cresce, se desenvolve, amadurece e morre. E a mensagem da glorificação é de que essa história vai chegar a um fim. E a Bíblia diz algo importante, não só para aqueles que estão vivos, mas mesmo com a perspectiva daqueles que já morreram. Olha o verso 42 do capítulo 15. Paulo está explicando tudo isso aí, e ele diz assim, olha: assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, mas ressuscita como? Em glória. A mensagem de que como Jesus ressuscitou, aqueles que creram nele também vão ressuscitar. E vão ressuscitar em glória, para nunca mais morrer, para nunca mais adoecer, para nunca mais pecar, para viver a vida eterna, de amor perfeito, para todo sempre. Agora, a partir do verso 50, 51, a gente lê até o finalzinho do capítulo, no verso 57, o seguinte. Paulo vai explicar tudo isso e diz assim: eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo explica essa questão, a gente pode até pensar de uma forma um pouco prolixa, né? Ele fica se repetindo. E é corruptível, vai ser incorruptível, e é assim, vai ser assado. Ele fica repetindo isso. Especialmente ele está pregando para uma igreja que vem de um contexto pagão. Então essa ideia de ressurreição do corpo é muito estranha para esse pessoal que vem do paganismo, porque eles acreditam que a alma vive fora do corpo, então para que ressuscitar o corpo? Parece você retornar a um estado pior. A visão bíblica é um pouco diferente. Não existe alma fora do corpo. Para viver a gente depende do corpo. Agora o nosso corpo morre. É assim que é. E para a promessa da vida eterna se cumprir, é necessário que haja ressurreição do corpo. E alguns já começam a se questionar, mas eu vou lá no céu assim, não ter cabelo, ou eu vou ter bastante cabelo, ou eu vou ser assim, ou eu vou ser assado. E Paulo diz assim, olha, isso pouco importa. O que importa é que a gente, na terra, a gente tem um corpo fraco, mas lá o nosso corpo vai ser forte. Aqui a gente tem um corpo que adoece, envelhece e morre. Lá a gente não adoece, não envelhece nesse sentido e não morre, porque nós vamos ressuscitar em glória. Amém. Pela fé em Jesus Cristo. E quem estiver vivo, quando essa ressurreição ocorrer,
será transformado. E essa é a mensagem da glorificação. E a Bíblia não apresenta um processo longo de glorificação. Nós não estamos vivendo um processo de glorificação, a gente está vivendo um processo de santificação. Porque a glorificação, a Bíblia diz que é em um abrir e fechar de olhos. Negócio assim, impressionante. Tudo aquilo que a medicina não vai conseguir fazer, a glorificação vai fazer em menos de um segundo. Quanto tempo demora para piscar um olho? É bem menos que um segundo. Algum cientista aí deve ter cronometrado. Milésimos de segundos. E é esse o tempo que Deus vai precisar para destruir para sempre a obra da doença, do pecado e da morte no corpo do ser humano. É uma mensagem linda, irmãos. É uma mensagem maravilhosa, a mensagem da glorificação. É tudo que a gente quer, mas antes que chegue, a gente tem que viver a vida da fé, do amor, do perdão, da fidelidade, cada vez maior. Essa é a nossa tarefa nesta terra. Agora, eu encontrei uma citação de Ellen White muito curiosa, muito interessante, falando dessa ideia da glorificação. E ela nos diz assim, o livro é Mensagens Escolhidas, volume 3, página 355. Ela diz assim: não podemos dizer, sou sem pecado, até que este corpo seja transformado para ser igual ao corpo da sua glória, que é o corpo de Jesus. O nosso corpo é fraco, é doente, acontece uma coisa, a gente aí se quebra, se machuca, morre. É assim que nós somos. E até que o nosso corpo seja transformado, nós não podemos dizer, eu sou sem pecado. Isso não existe, e é muito interessante que Ellen White coloque essa ideia no contexto da transformação do nosso corpo. Até lá nós não vamos poder dizer, eu não tenho pecado. Não. Até aquele momento nós seremos pecadores. Mesmo porque, lembra da citação, o salário do pecado é a morte. Enquanto existe morte, a gente ainda está envolvido no pecado. Pelo menos de alguma forma. Tá? Não quero dizer que a gente tem que ser rebelde até lá. Não. A rebeldia tem que ter acabado ontem, né? Lembra da nossa conversa de ontem? Acabou a rebeldia ontem, tá? Hoje já está todo mundo santo aqui, né? Pelo menos no sentido de não ser rebelde. E é isso mesmo. A rebeldia tem que acabar ontem. Mas a imperfeição não acaba. E a gente permanece com defeitos e dificuldades, evitando a paranoia toda do perfeccionismo. Agora, é muito interessante a gente pensar em muita coisa aqui. Por causa dessa coisa toda, de que a gente permanece pecador até esse momento, é que a gente tem que relembrar. Nós somos justificados pela fé e temos que viver em santificação. Esse é o nosso dever. A gente crê em Jesus e vive buscando obedecer. Cada vez melhor e cada vez de forma mais ampla. Mas permanecemos pecadores. Entretanto, os nossos amigos perfeccionistas, eles não deixam de ter as objeções deles. E eles reclamam que a gente torna a glorificação uma desculpa para ficar pecando, até chegar lá na hora da glorificação, Deus salva a gente, liberta a gente, perdoa a gente, transforma a gente vai para o céu. É mais ou menos uma mensagem assim da gente ficar se acomodando no pecado. E eles dizem, vai com calma, Ezequiel. Se você não melhorar a tua vida, não santificar, não melhorar, não crescer, não guardar a lei, não ficar perfeito, vai chegar lá e Deus vai fazer a obra lá na frente. Por que não faz aqui agora? Existe um pouco dessa problemática. E para eles o texto de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 355, não basta. Eles não confiam muito nessa ideia, mesmo porque eles pensam uma coisa assim, eu posso não pecar, o que eu não posso é dizer que eu não peco. Eles fogem por todos os lados, viu? Esse povo aí é escorregadio, é igual baga ensaboado, né? Que se diz por aí. O pessoal é escorregadio. Mas você não... Não, dizer eu não posso dizer. Eu nunca posso dizer eu sou sem pecado, mas posso ser na prática, não na palavra. Eu particularmente creio que essa é uma desculpa péssima. Eu acho que se for verdade eu posso falar, se não for verdade eu não posso falar. Não tem nenhuma razão de eu ser uma coisa e não poder dizer que eu sou. Se eu não posso dizer que eu não sou, é porque de fato aquela não é a realidade. Agora, por um outro lado também, Testemunhos Seletos, volume 1, páginas 181 e 182. Olha o que Ellen White diz. Cremos sem dúvida nenhuma que Cristo está para vir. E quando Ele vier,
não nos há de purificar dos nossos pecados, nem remover de nós os defeitos que há no nosso caráter. Se acaso essa obra deve ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade e honra, receberão o toque final da imortalidade. Nenhuma obra se fará, então, para lhes tirar os defeitos e lhes dar um caráter santo. Tudo isso deve ser feito nestas horas de graça. É agora que esta obra deve ser efetuada por nós. Bem importante. Pessoal, não fique confiando na transformação só lá, não. Se você tem defeito de caráter, pecado para vencer, é agora. Não fique esperando aquele momento que você pode acabar tendo uma má surpresa na hora que Jesus voltar. Uma outra citação, Lar Adventista, página 319. Muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo, mas não haverá conversão em seu aparecimento. Temos de nos arrepender dos nossos defeitos de caráter aqui, e pela graça de Cristo, precisamos vencê-los enquanto dura a graça. Este é o lugar para nos prepararmos para a família do alto. Ufa! E aqui existem algumas coisas bem difíceis, bem complicadas, mas que são maravilhosas e são muito importantes. Para a gente não ficar nessa desculpa de dizer amanhã eu paro, amanhã eu venço, deixa para amanhã isso aí. Hoje deixa eu viver aqui tranquilinho, sem pensar, sem orar, sem me entregar, sem ser fiel. Deixa eu no meu canto. E Ellen White diz, tome cuidado com isso. Você tem que se arrepender, você tem que buscar, você tem que se converter se você não está convertido. Tem que se entregar se você não está entregue. Tem que buscar hoje, agora, aqui. Não é lá daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui um dia. A salvação é sempre hoje. Agora, vamos relembrar o básico para a gente não esquecer. Salvação é pela graça mediante a fé, e essa salvação gera uma vida de obediência e boas obras. Então, é pela graça, pela fé, que dá um fruto da obediência à lei de Deus, às boas obras, etc. A gente não é salvo pela lei ou pelas boas obras. Vamos deixar isso claro, sempre claro. E acontece algo importante nessa questão, que é o seguinte: onde é que nós temos que aprender a nos tornar obedientes a Deus? É agora. Especialmente por causa de algo que está para acontecer e que quando acontecer vai definir quem vai estar salvo e quem vai estar perdido. O livro do Apocalipse nos diz que vai chegar uma hora em que o mundo inteiro vai adorar uma tal de uma besta. Nossa, meio maluco, tal, meio complicado. A gente pode algum dia também gastar um pouquinho estudando o livro do Apocalipse, que é um livro bem legal. Mas de qualquer forma, não precisamos identificar muita coisa, mas precisamos saber. Vai chegar uma hora que o mundo inteiro vai adorar essa besta. E a Bíblia diz que vai ter uma segunda besta que vai fazer uma marca. E sem essa marca ninguém poderá comprar nem vender. A famosa marca da besta. Também não precisamos gastar tempo definindo o que é. O que importa é que esse tempo vai chegar. E a Bíblia diz que quem aceitar a marca da besta vai ser condenado. Vai fechar a porta da graça, da misericórdia e da salvação para quem aceitar a marca da besta. E aí quem aceitar a marca vai receber as 7 pragas. Quem são os que não vão aceitar? Vai ser os 144 mil. E aí lá no final Jesus volta. Destrói aqueles que aceitaram a marca e glorifica os que não aceitaram, 144 mil. Ressuscita os salvos de todas as eras e vai todo mundo para o céu. É mais ou menos isso. Agora entenda. A marca da besta está em contraposição ao selo de Deus, que tem a ver então com a obediência à lei de Deus, ao caráter de Deus escrito na fronte dos 144 mil, é a experiência da fidelidade. Então percebam, onde é que nós temos que aprender a ser fiéis? É hoje e agora.
dando cada passo de cada vez. E a gente vai se preparar para aquela prova que vai ser muito difícil no futuro, nas menores provas hoje. Vai chegar uma hora que o mundo vai ter que tomar uma decisão. Vai ter marca da besta e selo de Deus. E a maioria vai acertar é marca da besta, não é selo de Deus. A maioria vai ser infiel à lei de Deus. E se a gente quer estar pronto para ser fiel à lei de Deus lá, naquele dia, se a gente não começar hoje, que força que a gente vai ter? Se hoje, por qualquer bobeirinha, a gente transgride o sábado, a gente é infiel no dízimo, a gente não ama, não perdoa, a gente se entrega a pecados com mentira, com sexo, com dinheiro, com sei lá o que, lá, televisão, internet, um monte de coisa. Se hoje a gente está vendendo a nossa fidelidade por pouca coisa, amanhã, quando vier muita coisa, a gente vai aguentar? Claro que não. Então percebam a importância. A gente tem que aprender a ser fiel pela graça de Deus hoje. E é sempre hoje, nunca é amanhã. Porque as provas de hoje nos preparam para as provas de amanhã. Ninguém tem que ficar ansioso. O que é essa marca? Quando que vem? Como é que vai ser? A gente vai saber. Deus não vai permitir nenhum dos seus filhos sinceros aceitar a marca da besta. Ele vai dar a oportunidade de escape, de salvação e ponto. E inclusive ele está fazendo isso desde agora, desde hoje. Ele está aguardando a gente, ele está ensinando a gente. Porque a coisa vai ficar feia nesse mundo. Se é que já não está, né? E se a gente acha que já está feio, a coisa vai ficar pior para frente. Agora, o foco dessa mensagem não é por medo. Medo do fim do mundo, não. Seja o que for, Deus vai nos capacitar a vencer, mas nós temos que começar o quê? Hoje. Não pode deixar de ser hoje. E é isso que Ellen White está falando. Não deixe você, para se tornar lá bom ou perfeito no seu caráter, lá naquela época, porque se você não conseguir fazer isso aqui nas menores provas, lá você também não vai conseguir. Então a luta é diária, é cada dia, é hoje. E é isso que importa, é hoje. Quem que vai passar pelo fim do mundo, vai receber a marca, não vai receber, não pertence a nós. Pertence a Deus. Cremos que esse dia se aproxima, mas também não sabemos quando. Pode ser em breve, pode demorar, pode não demorar. Se Deus quiser nos levar antes, Ele tem as maneiras dele de nos levar. O que importa é sermos fiéis na luz que a gente tem hoje. E isso é importante. Então, lembrem comigo. Salvação é pela graça, mediante a fé, que gera uma vida de obediência. Então, a vida de obediência não se sustenta por si mesma. Não é pela força humana, não é por nós. É pela graça de Deus, pela misericórdia, o poder dele, pelo Espírito Santo. Então, percebam a situação lá no fim do mundo. É marca da besta, o Espírito Santo é retirado dos ímpios, e aí eles fazem um decreto de morte para quem não adora a besta, eles se tornam instrumentos do diabo no último grau. E, por outro lado, os salvos estão cheios do Espírito Santo, estão selados por Deus, vão encarar o fim do mundo e vão vencer ao lado do Cordeiro. Porque o Cordeiro venceu e eles vão vencer também. Então não precisa ter medo. Jesus está com a gente, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não tenha medo do futuro. A Bíblia diz, cada dia basta o seu mal. Cada dia o seu mal, o que importa é sermos fiéis hoje, não ter medo daquele tempo. Mas a gente precisa falar disso para a gente poder entender como é que vai acontecer a dinâmica. Por que a gente tem que alcançar a perfeição de caráter, entre aspas, antes? Justamente por isso, porque a gente tem que estar pronto para a hora que chegar esse tempo. Se você receber a marca, bau para você. Vai ser condenado. Não tem o que fazer. Quem receber a marca vai ser condenado. Depois, o que é essa marca, a gente pode discutir em um outro momento. Então, vamos pensar em alguns alertas muito importantes a respeito de tudo isso. Ellen White diz que o nosso caráter não será transformado na volta de Cristo. E isso dá pano para manga para a gente entender ou questionar algumas coisas. Ela diz, agora a gente lembra também que a Bíblia não fala nada sobre caráter, então a gente se coloca numa posição meio estranha. Será que essa mensagem, será que realmente é assim? Será que não é? E não é pecado questionar não, viu? Pode questionar. A questão é, primeiro de tudo, Ellen White diz isso para nos alertar a não postergar o preparo. Não fique achando que você vai se preparar lá na frente. Hoje é o dia da salvação, sempre hoje. Segunda coisa, a gente tem que entender o que é defeito de caráter. E aí essa semana toda a gente conversou sobre isso. Defeito de caráter pode envolver rebeldia ou imperfeição. E eu particularmente entendo
que esses textos de Ellen White que dizem que a gente tem que vencer, ter um caráter perfeito antes da volta de Jesus, é que a gente tem que ter vencido completamente a nossa rebeldia. Não todas as imperfeições. Porque aí você teria uma contradição com o texto que a gente leu. Não posso dizer que sou sem pecado até que o corpo seja transformado. Então, até que o corpo seja transformado, a gente é pecador. Ponto. Ok? Agora, a gente tem que vencer e ter um caráter perfeito antes. Então, o que isso significa? Que nenhum de nós poderá ser um rebelde contra a vontade de Deus. Agora, essa mensagem não é só lá para frente. Essa mensagem é para quando? Para hoje. Quando a gente prega o evangelho para as pessoas serem batizadas, o que a gente prega para elas? Que elas têm que abandonar o pecado, elas trabalham no sábado, elas fumam, elas bebem, elas não são casadas e vivem aí imoralidade sexual, e elas têm isso e aquilo e tal. E a gente vai ajudando elas a fazer o quê? A consertar essas coisas todas, entrar no tanque batismal e buscar viver uma vida pela fé e ser obediente. Agora, essa vida pela fé e obediente não é aquela vida da perfeição completa sem pecado. É a nossa vida e nenhum de nós tem perfeição sem pecado. E a gente sempre enfatiza esse ponto porque ele é importante, ele é verdadeiro. Não podemos dizer sou sem pecado até que o nosso corpo seja transformado. A gente tem que vencer a nossa rebeldia. Ontem, hoje e a cada dia. Manter uma vida de submissão a Deus, vitória contra o pecado, vitória contra o eu, vitória contra aquilo que é mal, para a gente poder a cada dia estar nos preparando. Agora, lembre também, a perfeição de caráter envolve sinceridade perfeita. E para isso a gente precisa reconhecer os nossos pecados e erros. Ninguém tem perfeição de caráter se não admite os seus erros. Sabe aquele tipo de pessoa que quer sempre estar certa em tudo e nunca admite que está errado? Você pode mostrar para ela assim, mais claro que impossível, que ela está errada, mas ela bate o pé que ela está certa. Isso não é perfeição de caráter. Todos nós erramos, eu não sou dono da verdade, eu erro. Exatamente, tem gente que só encontra erro nos outros. E os nossos, a gente tem dificuldade. E todos nós temos um pouco dessa tendência mesmo. É muito mais fácil ver o erro do outro do que o nosso. É igual assim, é mais fácil ver defeito no filho dos outros do que no nosso filho, né? Todo mundo é um pouco assim mesmo. Entretanto, a gente tem que ter a honestidade de reconhecer os nossos erros, para a gente ter a perfeição de caráter. Senão, a perfeição da falsidade. Aí já deixou de ser perfeição, né? Então tá bom. Agora, eu queria responder, para a gente terminar, essa questão assim da gente manter o caráter. O caráter que a gente tem, a gente vai levar para o céu. E essa é uma questão muito interessante, porque de alguma forma ela responde uma dúvida que poderia ser legítima. Nós vamos para o céu? Nós mesmos, nós. Percebe que é uma pergunta difícil? Então é assim, perceba que quando a gente começa a dizer que lá no céu não vai ter pecado, que lá no céu vai ser tudo a maravilha, uma coisa fantástica, beleza. Só que como é que nós somos? Pecadores. Tipo assim, a gente não vai estar lá. A gente não vai ser a gente. A gente vai ser uma outra coisa, que não nós, porque nós temos pecado e somos pecadores. Então percebam, a ideia de que nós vamos manter um caráter que vai ser, entre aspas, o mesmo aqui na terra e lá no céu, de alguma forma nos mostra que nós vamos ser nós. Nós vamos ter a nossa identidade. Agora, claro, isentos de pecado. Será que isso tem algum fundamento na Bíblia? Uma questão um pouco difícil essa. Por exemplo, tem um texto do Apocalipse que diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, se eu não me engano, é verso 5. Então, se eu usasse esse texto, eu poderia dizer, não, o caráter também vai ser feito novo. Não vai fazer nova todas as coisas? O caráter está incluído no todas as coisas. Alguém poderia ir por esse lado. Então, Deus tem que transformar tudo. Ele não pode pegar uma coisa aqui da terra pecaminosa, que de alguma forma tal, e levar para o céu. Então, por isso é importante a mensagem, que nosso caráter tem que estar o quê? Pronto, limpo, perfeito, entre aspas, para a gente poder ir para o céu. Senão ele vai levar um pecador para o céu, que peca, e aí também não dá certo. Aí vai recomeçar o pecado lá no céu. Então vê que a coisa é um pouco complicada. Mas eu encontro na Bíblia uma mensagem que eu creio que justifica essa ideia. 1 Coríntios 13, verso 8. Nós estamos aí no capítulo 15. Volta para o capítulo 13, o verso 8.
E eu meditei bastante para dar essa resposta para vocês, e eu acho que ela é satisfatória. E eu acho que ela abre para nós um leque muito importante para a gente entender talvez a maior verdade da Bíblia, que é o amor. 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor, onde Paulo vai explicar tudo isso, e a primeira frase do verso 8 diz o quê? O amor jamais acaba. Sabe o que é o nosso caráter, que a gente vai levar para o céu? É o nosso amor. E por isso, o amor é o cumprimento da lei de Deus. Olha só como a mensagem faz sentido. Nós devemos nos arrepender do pecado. O que é o pecado? É a ausência do amor. Por que a gente adultera, mata, mente, rouba, transgride o sábado? Porque nos falta amor a Deus, amor a nós mesmos, amor ao próximo. E aí a gente se envolve em todos esses pecados. E todos esses pecados exigem que a gente se arrependa e vença esses pecados. A gente é infiel a Deus em algum ponto porque a gente ainda não ama da forma como deveria amar. Ou a nossa família, ou a nós mesmos, ou ao nosso corpo. E aí a gente entende todo tipo de pecado. Todo tipo de vício, de maldade, de transgressão gira em torno da falta de amor. Porque é o pecado. E o cumprimento da lei é o amor. E a transgressão da lei é o pecado. Então, quando a gente se converte de verdade e Jesus coloca no nosso coração aquilo que a gente chama de amor, se a gente não abandonar esse amor, se a gente for fiel a esse amor, nós vamos nos amar, nós, lá no céu, eternamente. Esse é, entre aspas, o caráter que a gente vai levar para o céu. Por isso, irmãos, que o diabo bate tão forte na mensagem do amor. E não digo nem na mensagem teórica, na prática. Porque o diabo ele não se impressiona com a igreja quando a igreja tem uma doutrina assim muito boa. Se a igreja tem uma doutrina muito boa como nós temos, mas não tem amor, o diabo dá risada. O diabo pinta e borda. Porque o foco a gente não tem. A Bíblia diz, e saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, versos 34 e 35. E agora, a gente entende uma coisa tão grande, tão linda e tão profunda, e que ao mesmo tempo é triste. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha como essa coisa é séria. Nós estamos no centro do grande conflito. Por que ser fiel no dízimo? Por amor. Por que guardar o sábado? Por amor. Por que evitar pecado X ou Y? Por amor. E se você não tiver o amor, você pode fazer tudo. Você pode dar, não é só o dízimo, você pode dar o dinheiro inteiro na fogueira santa de Israel ou do pastor Ezequiel. E Paulo vai dizer, sem amor não adianta nada. E é verdade, é o que acontece, né? A gente brinca, mas é isso aí mesmo. Sem amor, você pode guardar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, você pode não trabalhar dia nenhum. Sem amor não adianta nada. E eu poderia dar tantos exemplos. E esse é o centro e esse é o foco. O que Deus quer colocar no teu caráter para você ir para o céu? É uma palavra, é o amor. E aí você lembra, o amor é paciente, é bondoso, não é egoísta, e a gente se envergonha do nosso caráter, né? A gente tem muita dificuldade com o amor. E esse é o centro da questão. É isso que Deus quer colocar no nosso coração para a gente ir para o céu, porque no final das contas é isso que nós vamos fazer lá no céu eternamente. Agora, a dificuldade de amar é real, é profunda e só pela graça de Jesus nós conseguimos vencer. Nós temos muitos defeitos, irmãos. E se a gente coloca foco no defeito, a gente perde o amor pelas pessoas. Eu sou uma pessoa assim que luto pela doutrina da igreja. Eu provoco, eu sou triste, né? Vocês devem perceber um pouco disso, né? Eu vou pra cima, de vez em quando eu faço um discurso assim que até um ou outro pode se incomodar, eu peço perdão, não é a minha vontade, tá? E eu bato muito nos hereges por aí, né? Nos perfeccionistas aqui, e a igreja adventista ela tem uma tendência perfeccionista. Que a gente guarda a lei, que a gente é melhor que os outros, que a gente não peca, que a gente não sei o quê. A igreja tem um pouco, né, dessa tendência e eu vou e soco neles, e eles batem em mim também, né? E chega uma hora, irmãos, que às vezes a gente entra nessa discussão e vai perdendo o amor. E agora a gente tem a doutrina correta, mas não tem o amor. E esse é um perigo para mim, para você e para todo mundo. Dentro da igreja você vai ver que tem pessoas que têm defeito. Pode ser o ancião, pode ser o líder, pode ser a líder, pode ser o fulano, pode ser o beltrano, a criança, o jovem, o adolescente. Se você for parar para pensar, todos nós temos defeito. E a gente começa a olhar o defeito e valorizar o defeito e perde o amor.
E não é só o primeiro amor, não, perde o amor inteiro. O primeiro e o último e qualquer um. Porque a gente fica com raiva, fica com birra, fica com mágoa, fica com tristeza, fica com tal. E essa é a verdadeira obra do diabo para destruir o nosso testemunho, a nossa fé, a nossa alegria de estar na casa de Deus e de cumprir a missão. Se a gente tiver mais amor, se a gente tiver amor verdadeiro, ninguém impede a nossa missão. Mas por que a nossa missão está impedida, entre aspas? Porque a gente não se importa muito. Se a gente não ama os nossos vizinhos para pregar para eles, quando é que você vai tirar o tempo de ver a televisão para pregar para o vizinho? Nunca! A televisão sempre vai ser melhor. Tu não ama o vizinho, tu não está nem aí pro vizinho. E a coisa é extremamente séria. E eu digo essas coisas para vocês, não é como um professor do amor. Talvez eu seja o pior aqui dentro. A única coisa é que o Espírito Santo me usa, só isso. E essa é uma questão muito séria. Essa é a maior necessidade que nós temos, sermos coerentes em amor. Porque no fim, essa é a lei de Deus, é amar a Deus e amar ao próximo. Ponto. E nós temos que ter essa experiência hoje. Se for deixar para amar os outros amanhã nunca chega. É igual o regime, né? A mulherada que gosta do regime, eu não faço regime, né? Senão eu vou desaparecer. Mas a mulherada do regime, se você ficar deixando sempre para depois, vai ser sempre para depois mesmo. Nunca vai acontecer. E por isso, irmãos, a vida cristã é hoje, e é agora, e é o amor. E se a gente tiver isso no nosso caráter, nós vamos viver eternamente. E quem não tiver o amor no caráter, não vai viver eternamente. E essa é a questão mais séria de todas, que nós tratamos aqui essa semana. Eu quero terminar dando uma perspectiva para você sobre a volta de Jesus. Os perfeccionistas, eles acreditam, por causa dos textos de Ellen White, que eles vão se tornar sem pecado antes da glorificação. Questão de fechamento da porta da graça, coisa bem complicada também. Eu já fiz uma semana inteira sobre o fechamento da porta da graça. Assunto enorme, etc. Mas existe um texto de Ellen White que eu acho muito interessante, que descreve como que vai ser o nosso primeiro encontro com ele quando ele rasgar o céu. E ela diz assim, olha, o Filho de Deus, não falando dele, falando de nós, dos salvos, ficará tomado de terror à primeira vista da majestade de Jesus. Ele sente que não pode viver em sua presença, mas como a João vem-lhe a palavra, não temas. O mesmo se fará a seus filhos leais e confiantes. Eventos Finais, página 277. Quando você encontrar Jesus a primeira vez, a sua conclusão vai ser que você não é capaz de viver na presença dele, porque ele é santo, e é o que nós não somos. Porque ele é perfeito, e é o que nós não somos. Porque ele é sem pecado, e é o que nós não somos. Mas, se pela graça de Jesus a gente aceita ele no nosso coração, a gente vive a vida da santificação e a gente tem o nosso amor, mesmo que imperfeito, porque nós amamos, mas não amamos com perfeição. Mas se a gente tem amor pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, dentro dos nossos limites, a primeira vez que a gente olhar para ele, é terror, é horrível. Ele é um fogo devorador. Ele é a pior bomba atômica que alguém já viu. Você acha que vai ser brincadeira? Mas quem for leal e confiante vai vir a voz, não tenha medo. Porque você vai viver com ele eternamente. Lealdade e confiança. Em resumo, é a fé, a confiança, que se demonstra em obediência, a lealdade. Não é a perfeição absoluta. É a confiança e a fé que você pode ter hoje. Não é lá daqui 10 anos, se você parar de comer um monte de coisa aí, fizer muito regime, muito jejum, muito não sei o quê, se esforçar muito, daqui 10 anos você vence. Não, você pode vencer hoje, desde que você tenha confiança em Deus, mas que essa confiança não se transforme em rebeldia, se transforme em lealdade. E você vai poder viver com Ele para sempre. É uma fé que gera obras, é uma fé que se demonstra em amor, não é uma perfeição sem pecado. Nós não podemos dizer, eu sou sem pecado, até que o nosso corpo seja transformado. E só vai ser transformado quando Ele rasgar o céu e a gente olhar para Ele. E até lá nós viveremos pela fé. O justo viverá pela fé. Amém. E a fé começa hoje. Não é amanhã, não. É hoje que o amor entra no nosso coração. Graças a Deus. Irmãos, o padrão para a gente entender se a gente ama a Deus é o amor que nós temos por nós mesmos. Entre nós. Aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu sei que é fácil pregar isso, mas é tão difícil viver isso. Eu sei disso.
A gente até nem sabe se amar muito bem assim, né? Se eu dizer assim, eu tenho que amar a Seni. Não é um pouco esquisito ter que amar a Seni? Um abraço nela. Com certeza. Perdoar, né? Algum erro, alguma coisa. Pois é, né? Até ela tem dificuldade de se amar, imagine eu de amar ela. E talvez eu também tenha dificuldade de me amar e ela também de me amar. E a gente, com essa sinceridade entre eu e ela e entre nós todos, a gente tem muito que nos pedir perdão, a gente tem muito que nos perdoar a nós mesmos e aos outros, e temos muito que crescer no nosso caráter. E eu acho que esse é o maior chamado de Deus para uma igreja. É crescer no caráter, é amar, perdoar, é acabar com as fofocas, é acabar com as maldades, é acabar com a divisão, é acabar com, sabe, esse monte de frescura por causa de roupa, de comida, sei lá do quê, um monte de besteira. E o que importa não se cumpre. E o que interessa não se cumpre. Você fala, eu não aguento mais isso, irmãos. Fico bravo com isso. Mas eu sou pecador também, né? Também tem que aprender a não ficar bravo. Tem que aprender a respeitar as pessoas. Mas o amor deve estar acima de tudo dentro dessa igreja. Amém. E essa igreja vai ser mais do que um prédio bonito aqui. Amém. Essa igreja vai ser uma fonte de bênção, de graça, de lei de Deus, de palavra, de salvação. Vai ser uma luz nesse lugar. Que espiritualmente a gente nem consegue enxergar. Mas as pessoas virão para o clube, virão para os cultos, e elas vão ser batizadas, vão nascer de novo, e elas vão viver no céu com Jesus. Amém. E nós vamos para lá também. Amém? É isso. Então vamos terminar esse culto de joelhos. Vamos orar. Quem puder se ajoelhar, quem não puder também fica tranquilo, mas eu acho que é uma boa forma da gente terminar essa semana de oração. Senhor Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado por essa semana de mordomia cristã, Pai. Amém, Senhor. Pai, essa semana foi um pouco diferente da maioria das semanas de mordomia. O Senhor nos convidou a pensar em coisas tão amplas, tão profundas, tão maravilhosas. Nós não somos dignos dessas coisas, Pai. E nós clamamos ao Senhor o perdão dos nossos pecados nesta noite, Pai. Amém. As nossas rebeldias, as nossas transgressões, as nossas malícias, as nossas maldades, as nossas vaidades e especialmente, acima de tudo, a nossa falta de amor, Senhor. Perdoa e transforma a nossa vida, Pai. Faz da igreja da Vila Santa Rosa e de cada um de nós pessoas que se amam, que se respeitam e que fazem a Tua vontade nas suas vidas, Pai. Abençoa esta igreja e nos guarda a sua liderança, cada ancião, cada líder de departamento, cada professor da escola sabatina, cada membro, cada visitante, que a Tua graça seja sobre nós para a salvação eterna, meu Pai. Tudo entregamos nas Tuas mãos e que o amor esteja no nosso caráter, para a gente viver com o Senhor para sempre, Pai. Dá-nos a Tua paz e graça, um feliz sábado. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.